Começando mais uma edição do podcast Chama o VAR. Essa semana nós vamos falar sobre o trio gaúcho da Série C. Tem dois times que já vão fazer uma semifinal do Campeonato Gaúcho. Teremos um time da Série C na final. Tem time que é líder. Tem time que teve uma arrancada espetacular com o Deus Paulo Baier, mas já trocou de treinador. Mas para isso, vamos falar desses times. Comigo, Celso Peixoto, e com ele, Carlos Luna. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Celso. Saudações, todo mundo aí que está assistindo, Andrei. Vamos falar um pouco aí dos clubes gaúchos que estão na Série C de 2022. Junto com a gente, temos uma participação especial. Ele que deveria ter vindo há muito mais tempo, mas quis o destino, ele viesse com o Ipiranga, líder da primeira fase do Gaúcho. Eu estou falando do Andrei Sartori. Tudo bem, Andrei? Fala, Celso. Fala, Carlos. Graças a Deus, cheguei num momento bom, né? Com o Ipiranga aí na semifinal do Gaúcho, era pra ter vindo antes. Agradeço demais o convite, é uma grande honra estar nesse grande podcast aí, Celso. E você que está escutando a gente aqui, considera seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, @podchamovar. No nosso canal no YouTube também, podcast Chama o VAR. Caso você queira contribuir financeiramente para o nosso projeto, pode entrar no Apoia-se, apoia.se/podchamovar ou no PicPay na assinatura @podchamovar. Temos também o nosso Pix, chamovarpodcast@gmail.com. Aceitamos qualquer valor. Quer conversar com a gente? O nosso grupo do Telegram está aberto, só pesquisar Cabine do VAR. Quer ser um novo integrante do VAR? Nós estamos procurando mais integrantes para o VAR. Só preencher o formulário que a gente entra em contato. Pode ficar tranquilo que todos esses links estão na descrição. Como não podia ser diferente, né? O grande confronto que a gente vai falar nesse episódio é a semifinal entre Ipiranga e Brasil, ou Brasil e Ipiranga, já que são dois jogos. Andrei, primeira coisa que eu te pergunto: Ipiranga, líder da primeira fase, #segue o líder. Posso dizer que o Ipiranga passou o caminhão em cima de todo mundo. Como que chegou o time nesse final de primeira fase aí, sendo o líder num campeonato que tem o Inter, tem o Grêmio, mas ninguém é maior do que o Grande Canarinho? Bom, Celso, a gente tem que começar por várias questões, né? No entanto, até que no ano passado o Ipiranga, para formar esse elenco para o Gauchão e também para a Série C, né? Ele começou do zero, né? O pessoal pode se recordar do elenco que o Ipiranga tinha na Série C do ano passado, no Gauchão do ano passado. Ele desmontou praticamente todo o elenco. O gerente de futebol saiu, o treinador saiu, até o preparador físico também veio a deixar o clube. E o Ipiranga começou do zero e não se esperava, né, Celso, Carlos, que o Ipiranga fizesse uma campanha tão boa. Se esperava que fosse uma campanha boa, mas não desse jeito, dessa forma, liderando o campeonato, terminando a primeira fase do Gauchão na liderança, contra Grêmio, contra Inter, o próprio Juventude, que tá numa Série A também, o Brasil de Pelotas, sabe a força que o Brasil de Pelotas tem, outros grandes times que tem dentro do Campeonato Gaúcho, né? A gente não esperava tanto assim do Ipiranga, mas vendo o Ipiranga jogar, acompanhando quase todos os jogos do Ipiranga, a gente viu que merece o primeiro lugar Então, é uma campanha louvável de aplausos aí, tanto para a comissão técnica, para os jogadores e também aos dirigentes aí do grandioso Ipiranga. Qual a expectativa agora para o Ipiranga daqui para frente? Você acha que já estão satisfeitos aí por ter chegado às semifinais e tem aí um certo, talvez, favoritismo? Você pode comentar também se de fato, qual o tamanho, né, desse favoritismo, né, por ter terminado em primeiro. Eu imagino que haja aí uma expectativa que o Ipiranga vai decidir em casa também o segundo jogo, né? Mas tu poderia comentar qual o tamanho desse favoritismo e se a ambição do Ipiranga é de fato o título ou chegar na final já seria um feito bastante acima do que o clube esperava, como você vinha falando, em termos do planejamento no início do ano. Bom, Carlos. A respeito da ambição do Ipiranga, né? A gente esperava um campeonato onde o Ipiranga chegasse, pelo menos nas semifinais, era a expectativa.
expectativa, mas que não dessa forma, né? Foi a melhor campanha da história do Ipiranga num campeonato gaúcho, campanha louvável, né? E a ambição, sem sombra de dúvida, né? Chegando numa semifinal da forma como foi, atropelando grandes adversários como atropelou, ganhando do Inter de 3-1 dentro de casa e passando por outros grandes times também, com um retrospecto bem positivo, a gente espera que o Ipiranga classifique por uma final do Campeonato Gaúcho, e é o principal objetivo para garantir a Copa do Brasil, né? Que este ano o Ipiranga não disputou a Copa do Brasil, porque ano passado ficou na 5ª colocação do Gaúcho e não conseguiu a vaga para a Copa do Brasil, não conseguiu outra vez aqui também do Brasileiro. Então a expectativa é chegar numa final para poder já garantir. O segundo colocado, já o vice-campeão, já garante a vaga para a Copa do Brasil, que entra uma verba financeira muito grande para o clube também. E a questão do favoritismo é muito relativo também, né? O Ipiranga jogou o Campeonato Gaúcho muito bem, a gente sabe, liderança, demonstrando um bom futebol, que era o mais importante, que é o mais importante. Mas a gente sabe, a gente conhece, a gente tem totalmente a visão do que é um Brasil de Pelotas, do que é o Brasil de Pelotas. É um time que tem uma série de torcedores fanáticos pelo clube Chavante. Torcedores uma das maiores do interior do estado, né? Que não é de Porto Alegre. Então a gente sabe, claro, tem um favoritismo porque o Ipiranga jogou a primeira fase muito bem, terminou a liderança da competição jogando bonito, mas eu acho que quando vira a chave, começa uma semifinal de Campeonato Gaúcho, uma fase mata-mata, é outro campeonato. E a gente sabe como é jogar contra o Brasil de Pelotas, a gente teve o jogo lá, então a gente sabe que não é uma coisa tão fanática assim, né? Tu pode falar um pouco, por favor, como se dão essas vagas para a Copa do Brasil no Rio Grande do Sul? Quantas são? E aí como é que são distribuídas as vagas? Sim, Carlos, a Copa do Brasil dá vaga na seguinte forma, né? A gente teria, né? Esse ano a gente não tem, a gente tem o Inter e o Juventude na Série A. E o Grêmio agora nem pode ocasionar isso. Ano passado a gente tinha que ter pelo menos dois times gaúchos na fase principal, na fase de Libertadores, que garantia já vaga nas oitavas da Copa do Brasil, para abrir mais vagas no Gauchão, né? Que a gente terminou ano passado assim, o Grêmio campeão, o Inter, o Juventude e o Caxias, né? Os 4 times assim, nem o Caxias, que foi o 4º colocado, não pegou a vaga. Porque como o Inter, o Grêmio e o Juventude ficaram na parte de baixo da tabela, não conseguiram uma classificação direta para a Copa do Brasil, eles tiveram que entrar também, ocupar essa vaga do Gauchão, né? Então se dá 2 vagas do Campeonato Gaúcho, o campeão e o vice-campeão. E dependendo da ação, aí amplia a vaga para outros times. E a outra possibilidade é a Copa que tem aqui. Tem uma Copa da Federação Gaúcha, que ocorre no segundo semestre, bem no final do ano. E o campeão também garante uma vaga para a Copa do Brasil. Então, esse ano a gente teve o Glória de Vacaria. O Glória de Vacaria ganhou a Copa da Federação e garantiu a vaga para a Copa do Brasil. É nesse esquema que se dá as vagas da Copa do Brasil no Campeonato Gaúcho. Ah, legal. E isso contando a classificação final, né, do campeonato. Eu estou te perguntando isso porque, como as federações têm uma certa autonomia, né, alguns estaduais, outro tipo, por exemplo, aqui em Pernambuco, vale para a classificação da Copa do Brasil a classificação final da primeira fase. Assim, independente de quem seja o campeão, o Retrô, que esse ano, né, já garantiu o primeiro lugar com uma rodada de antecedência, ele já pegou a vaga que é pelo estadual, né? Aí as vagas seguintes seguem o esquema que você falou, né? Pelo ranking, etc. E conforme se der essa dinâmica, vão abrindo mais vagas. Mas beleza, esclareceu bem aí como se dão as vagas no Rio Grande do Sul. Continuando nesse assunto Copa do Brasil, né, antes de entrar até no confronto que teve na primeira fase entre Ipiranga e Brasil, o Brasil de Pelotas jogou a Copa do Brasil contra o Glória de Vacaria e foi eliminado. Como esse resultado, essa eliminação, impactou no elenco do Brasil dentro de campo, né? Porque a gente sabe que fora de campo, né, o dinheiro da Copa do Brasil vai fazer muita falta para o restante da temporada. Um time como o Brasil jogando a Série C, tendo esse dinheiro a mais de classificação no Copa do Brasil, faz muita diferença, mas não pode mais contar com as outras fases, né? Como foi essa derrota assimilada pelo time do Brasil?
Eu acho que Celso até suportou bem, eu acho, até pelo grande comandante que é o Gerson Testoni, né? A gente conhece o Gerson, teve trabalhos aí na Série C também. Deu uma impactada, claro, né? Porque tu pega uma equipe que era o Glória, né? O Glória, pra vocês aí, o Campeonato Gaúcho Série A2, o Gauchão, a divisão de acesso, segunda divisão do Campeonato Gaúcho, ela não começa simultaneamente com o Gauchão, né? Ela começa, se eu não me engano, agora na metade do ano, né? Então o Glória não tinha nenhuma competição, não tinha disputado nenhuma competição no ano. E foi a primeira partida do Glória, né? E o Brasil se esperava uma classificação até fácil do Brasil. E aí depois já impactou com 2 empates seguidos também, que era a União Frederiquense e o São Luís de Juí, né? Sentiu, claro, sentiu, mas eu acho que o Gerson Testoni até conseguiu lidar bem psicologicamente com os jogadores para manter eles no trecho. Mas que sentiu foi sentido bastante. A torcida do Brasil de Pelotas reclamou, fez protestos pela queda contra o Glória de Vacaria. E até você não falou da questão financeira aí, e impactou bastante também a questão financeira, né? Impacta bastante, principalmente da fase que o Brasil vinha, né? Vendo o rebaixamento, que não tá muito bem financeiramente, esse dinheiro ajudaria, sem sombra de dúvidas, pro restante da Série C. Mas acho que o Gerson Testoni, eu acho que é o principal responsável, conseguiu até deixar os jogadores com a cabeça no lugar após a eliminação do Glória, porque poderia ter sentido até mais, né? Até sentindo um pouquinho mais a equipe do Brasil após a eliminação contra o Glória. Sobre a saúde financeira do Brasil, aproveitando aí, né, já que a gente tocou nesse ponto, por conta da premiação da Copa do Brasil, como é que você enxerga, no geral, após a queda para a Série C? Você enxerga assim, como se tivesse tido uma pequena queda ali, né, que com certeza teve uma queda de receita, ou você acha que é um cenário de terra arrasada, assim, de crise financeira? Como é que você avalia a situação financeira deles? Até não ter informação certa, né? A gente acompanha mais de longe o Brasil de Pelotas. Mas é claro, o Brasil investiu muito dinheiro para reformar o estádio, né? O Bento Freitas, até saudar aí a direção do Brasil de Pelotas, fez uma reforma linda. O Bento Freitas tá uma coisa maravilhosa. Torcedor que acompanha aí os jogos do Brasil de Pelotas, olha, é muito bonito mesmo ver o estádio Bento Freitas. A informação que eu tinha é que a situação não era crítica terra arrasada, mas também não era aquela situação, um time quando cai assim, diminui verbas um pouco. É uma situação um pouquinho mais grave aí do Brasil, que tem algumas coisas para botar em conta em dia. Mas acho que esse dinheiro da Copa do Brasil ajudaria bastante até para amenizar isso. Vai ser sentido depois do Gauchão aí, se não conseguir uma vaga na final aí. Vai ser sentido, a gente vai sentir alguma coisa do Brasil de Pelotas na Série C, dependendo, diminuindo o custo de jogadores, abaixando a folha salarial. Eu acho que isso vai ser sentido do Brasil, porque a situação financeira do Brasil ainda não é de terra arrasada, mas não é uma das melhores maravilhas do mundo, não, da equipe do Brasil. O Brasil, como você disse, né, não sentiu tanto dentro de campo essa eliminação, mas não era um time com muitas vitórias, né? Time com muitos empates no Gauchão, foram 7 empates, foram poucas derrotas, foi uma derrota só, porém foi uma grande derrota, foi um 4-0 para o Caxias. O Brasil conseguiu ali a classificação na última rodada, mas já é o que você disse, né? Chegou ali, virou, zera tudo, é um campeonato novo, né? Não entra em campo esse retrospecto, agora é quem apresentar o melhor futebol passa. E junto com isso, já tivemos um jogo entre as duas equipes, um empate 1-1 na 8ª rodada. Eu queria que você dissesse pra gente, né, como foi esse jogo e se dá para se basear esse jogo com o futebol que os dois times vinham apresentando no restante das rodadas até o final da primeira fase. Falar desse jogo aí, né? A gente, como setorista do Ipiranga, é um jogo que a gente quer esquecer. Eu acho que foi um dos piores jogos do Ipiranga na competição. Junto com esse jogo último aí contra o Grêmio, mas aí era em virtudes diferentes, né? Um jogo que eu, na minha opinião, né? O pessoal pode até me queimar, mas na minha opinião, o Brasil de Pelotas merecia a vitória até resultado mais grande.
do que aquele próprio 1-0 que estava antes, né? Mas o Brasil sofreu muito para conseguir fazer o gol, né? Teve o gol marcado e depois teve grandes oportunidades, grandes chances e pecou na finalização, né? Não conseguiu botar a bola na rede para conseguir matar o jogo. E aí o Ipiranga até, uma modificação até diferente, o Hugo Almeida, que é agora o centroavante titular, mas naquela época não era titular, entrou na partida e foi um gol muito esquisito. A bola sobrou pro Gedilson no lado direito, ele levantou pra área e o Hugo deu um peixinho, bateu com o queixo no gramado e conseguiu fazer o gol do empate, né? Foi um jogo muito difícil. Pro Ipiranga, principalmente, foi um jogo muito difícil, né? O Ipiranga encontrou várias dificuldades, o Brasil de Pelotas jogando a vida, era um jogo da vida, dá pra se dizer, do Brasil de Pelotas, porque ele vinha de 3 empates seguidos e aquela derrota já contra o Caxias de 4-0, né? E desses 3 empates, 2 eram dentro do Bento Freitas, contra equipes até não tão fortes assim, né? Então, era uma motivação. O Brasil de Pelotas sabia que precisava daquela vitória para conseguir sonhar mais alto e quem sabe classificar. No final das contas, classificou da mesma forma. Mas eu acho que talvez não dê para se basear tanto, porque o jogo lá eu acho que pode ser um pouco algo parecido, mas acho que o Ipiranga já aprendeu algumas coisas, tirou de lição dessa partida para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas. E o Ipiranga também vai ter o fato casa, né? O Ipiranga, dentro de casa, não sabe o que é perder. De todos os jogos que foram feitos dentro do Colosso da Lagoa, o Ipiranga saiu com a vitória em todos, né? Então, eu acho que tem esse fato que pesa positivamente pro lado do Ipiranga. Tem que aprender com os erros que teve lá no Bento Freitas, lá em Pelotas, corrigir, mas acho que o determinante, espero pelo menos que o determinante seja o fator casa do Colosso da Lagoa, que os jogadores sabem jogar como ninguém, aproveitando do campo, aproveitando da sua boa fase dentro dos domínios em casa, Celso. O que tu acha do Ipiranga, assim, com a bola? Você acha que tem algum setor do time que se destacou, seja o ataque, seja a defesa? Ou você destacaria o entrosamento? Qual fator você acha que foi preponderante aí para esse sucesso, visando o time dentro de campo? Assim? Eu vou falar primeiro que é o time inteiro, né? Um time que não dá para entender com um pouco mais de 30 dias de treinamento, de pré-temporada. O Ipiranga iniciou no começo de dezembro, se eu não me engano, os treinamentos. E já no começo de janeiro iniciou o Campeonato Gaúcho. E foi um entrosamento, muitos jogadores nunca tinham jogado juntos. Jogadores de diversas regiões, pessoal do norte, do nordeste, do centro-oeste. Poucos jogadores até que atuaram no próprio Rio Grande do Sul, que são gaúchos, e um entrosamento incrível, e a gente vê as peças formadas, né? Eu já vou citar o diferencial do Ipiranga, mas as peças que formam esse time. O Edson, que é um goleiro campeão, você conhece bem, campeão com o Ituano no passado na Série C, mas era reserva, era o goleiro reserva se não me engano, o Pegorari, né? Que era o goleiro titular da equipe do Ituano. E é um fator preponderante na equipe do Ipiranga, porque ele sabe sair jogando com os pés. E aí já alivia. Outra característica do David que a gente tinha no ano passado, que não sabia sair jogando com os pés, ele sabe trabalhar a bola. Aí vem com o Bruno Bispo, que é um zagueiro também com uma qualidade técnica muito alta. Até vi o pessoal fazendo uma análise dele no jogo contra o Grêmio no último sábado, uma análise incrível de como ele arma as jogadas, né? O Gedeilson e o próprio Diego Porfírio também, jogadores que apoiam muito, que conseguem lidar bem com a bola nos pés. Os nossos alas aí, Matheus Santos e o Eric Farias, que também sabem muito com a bola no pé, sabem infiltração, gostam de chutar de longe, jogadores rápidos, que têm o drible, que têm a individualidade, têm qualidade. O ataque aí, propriamente dito pelo Hugo Almeida, que é aquele centroavante raiz, aquele centroavante que faz a parede, que sai trabalhando. Ou o Rodrigo Carioca, que é um centroavante mais móvel, que aí inverte com o Eric Farias. Mas não tem como não citar que o diferencial do Ipiranga se tem no meio, né? O meio de campo, eu acho que o Ipiranga é preponderante para essa situação incrível do Ipiranga, principalmente passada por 2 nomes, né? O Lohan, que é um volante que ninguém quase conhecia, ele estava há 7 meses parados, para vocês terem noção. Ele não jogava futebol há 7 meses, teve uma lesão e depois acabou
não ingressando de volta no futebol. Teria uma proposta que viria do futebol asiático, não veio. E ele acabou esperando 7 meses aí até o Ipiranga entrar em contato. O Luan que tava... O último clube foi até no Monte Azul de São Paulo. Ninguém conhecia o Luan, que é um volante que ele precisa ser quebrador quando ele precisa, mas é um jogador baixinho que sabe sair jogando bola, sabe armar as jogadas, sabe ter uma leitura de jogo completamente diferente. E o Lucas Falcão, que vocês também conhecem, que estava na Tombense, né? Um jogador extremamente técnico, extremamente qualidade que ele tem de sair jogando com o pé. Ele joga de 8 aqui no Ipiranga, mas tranquilamente poderia jogar de 10, porque é um meia muito habilidoso, que pisa na área, tem um chute muito forte com a esquerda, fez grandes gols aí já no campeonato e até na pré-temporada. É um jogador muito bom. Eu acho que isso passa muito tanto pelo Luan e tanto pelo Falcão, né? A gente tem também o Luiz Felipe, que é o camisa número 10. A torcida até critica um pouquinho mais o Luiz Felipe, mas é um jogador também que gosta de procurar o jogo, gosta de deixar brechas, fazer aqueles toques individuais para armar a jogada. Eu acho que o principal diferencial do Ipiranga é o meio de campo. Mas aí a equipe joga pro meio de campo, né? A gente tem o Edson que começa a formar a jogada, o Bispo também ajuda a formar a jogada, os laterais que gostam de centralizar, sair jogando com o meio, e aí valoriza muito mais o meio de campo, sendo que os dois meio-campistas do Ipiranga são dois meio-campistas, uma qualidade sensacional, né? O Falcão aí passou por grandes clubes, até no Avaí, e o Luan era categoria de base, se eu não me engano, disputou até um mundial com a equipe do Atlético Mineiro de base. Então são dois jogadores de qualidade excelente que eu acho que é o ponto Ipiranga, seu meio de campo. Falando ainda do elenco, eu queria perguntar sobre o Eric. Ele chegou ano passado, não teve tanto destaque, mas esse ano ele ganhou um certo destaque, fez os 2 gols na vitória contra o Inter, caiu nas graças aí da torcida. O que aconteceu pro Eric ter mais destaque esse ano? Você acha que é por causa desse meio-campo que trabalha mais a bola, certo? Pela zaga que consegue sair mais? Ou é o conjunto inteiro desse ano que encaixou melhor no estilo do Eric que no ano passado? O Eric é um fato curioso, não só o Eric, também como até o Diego Porfírio, que é o lateral esquerdo, né? No passado ele era reserva do Jonathan, mas aí tinha até um fator que o Jonathan também jogava muita bola, né? O Jonathan é um lateral esquerdo que, meu Deus do céu, é um cara sensacional. Mas o Eric, cara, ano passado ele chegou, né? Já, se eu não me engano, no finalzinho do Gauchão, e não recebeu muitas oportunidades, eu acho. O Júnior Rocha até queimava. Eu não gosto de tecer críticas, mas tenho que tecer pro Júnior Rocha, que queimou muitos jogadores que estavam no elenco do Ipiranga no ano passado. Ele tinha jogadores dos 11 que ele queria e o resto aí era mais difícil de arranjar vaga. Eu me lembro, não me lembro a partida, qual time que foi, mas sei que foi dentro do Colosso da Lagoa. E ele chegou a botar o Eric Farias de lateral direito, né? É uma coisa que não dava pra se entender, né? E recebeu poucas oportunidades. Quando entrava, ele entrava segundo tempo, tinha outros nomes na frente dele. E eu acho que o fator preponderante também pro Eric, a chegada do futebol, que era o Farney, que já tinha trabalhado com ele. O Luizinho também conhecia o estilo de jogo do Eric Farias, e o time encaixou mesmo, né? Eles entenderam a metodologia do jeito que o Eric também joga, que é um jogador que joga pela ponta, mas que gosta de entrar pro meio também, buscar o jogo, ficar às vezes até de um centroavante, um jogador bem móvel e inteligente, né? E eu acho que os jogadores entenderam como é jogar com ele, e o treinador também teve a leitura correta de impor posicionamento pro Eric correto, né? Eu acho que o ano passado faltou principalmente uma visão mais ampla pro Eric e mais oportunidades de repente entrar numa partida 45 minutos iniciais ou 90 minutos totais, né? Eu acho que faltou muita oportunidade, dá pra se dizer, pro ano passado, né? Esse Brasil de Pelotas, quais são as qualidades, com que virtudes ele vai tentar surpreender o Ipiranga aí nessa semifinal? Bom, eu acho que o Brasil de Pelotas, ele tem um time muito forte, né? Mas o principal, eu acho que é do time do Brasil de Pelotas, assim, falando em virtudes do time, depois eu vou citar até alguns jogadores que estão no Brasil de Pelotas, que são bons jogadores, mas é a garra, é a vontade, é o estilo próprio do Brasil de Pelotas, né? A gente conhece como é o Chavante, que é aquele estilo peleador, que não desiste nunca, é um time aguerrido, forte. A gente teve
Até no último jogo aí, no sábado, né, que teve, acho que foi a última rodada disso, que o Brasil de Pelotas classificou, o volante que é o Cal, né, que é o capitão deles aí, ele tava no meio da torcida acompanhando o jogo, torcendo junto com os torcedores, né, então eu tenho essa visão aí que é um time que tem vontade, que tem raça, que se entrega o máximo possível, e tem grandes jogadores, cara. A gente tem aí o Henrique Ávila, que até passou pelo Ipiranga, um lateral esquerdo de excelente porte, excelente jogador, apoia muito bem, uma qualidade técnica muito boa. Eu vi até num dos jogos ali que o Gabriel Araújo jogou contra o Ipiranga, o Gabriel Araújo jogou de lateral esquerdo e o Ávila jogou adiantado, porque é uma qualidade técnica muito boa. Aí tu pega no meio de campo ali, tem o Cal, que é um ótimo jogador, o Juliano, jogador experiente também, que sabe sair jogando com a bola, o Marlon, que também é outro jogador bem experiente, é um camisa 10 muito, muito importante. O Paulo Vitor, que é um jogador jovem mesmo, 20 anos, se eu não me engano, tem o Paulo Vitor, um jogador que tem um ímpeto forte, que gosta de fazer gol, um centroavante bom. E eu acho que um dos principais destaques, que na minha opinião é o Luizinho. Eu fiz 2 jogos do Brasil de Pelotas nesse gauchão, contra o Ipiranga e contra a equipe do Grêmio. E o Luizinho, pra mim, é um dos diferenciais. É um jogador rápido, de ala, velocidade, gosta de ir por um contra um, gosta do confronto, tem um chute forte. Eu acho que é um dos principais nomes. Mas... E ainda tem outro ponto que eu gosto de frisar, que eu acho que é o comando técnico do Brasil de Pelotas. Eu acho que o Gerson Testoni, pra mim, é um dos grandes treinadores que se tem no Campeonato Gaúcho, vai se ter na Série C. A gente viu o trabalho que ele fez aquele ano com o Brusque, sobre o Brusque, o Gerson Testoni. Ano passado chegou no Brasil de Pelotas já numa situação delicada, que era irreversível evitar a queda do Brasil de Pelotas. Mas acho que tanto o Gerson como até o Luizinho Vieira são treinadores excelentes, cara. Uma visão de jogo que eles têm, o pensamento que eles têm é sensacional. Ô, Andrei, já saiu detalhada a tabela da semifinal, quando vão ser os jogos e onde vão ser cada um dos jogos? Celso, até a questão dos jogos, né? Ser aí o estádio, me parece que por enquanto vai ser no Beto Freitas, né? O Brasil de Pelotas sofreu até uma punição aí por causa de injúria racial de um torcedor com o goleiro da equipe do Grêmio, mas conseguiu efeito suspensivo e agora, até não ser julgado novamente, não tem decisão. Então acho que vai ser no Beto Freitas. O jogo de ida saiu já a decisão, o horário, vai ser no domingo às 20h30 lá em Pelotas. Eu acho que é um horário excelente para o torcedor que acompanha lá o Bento Freitas, que é torcedor do Chavante. Eu acho que o Bento Freitas vai estar lotado lá, né? Acredito que esteja lotado por conhecer como é o torcedor do Chavante, pelo horário também, 8h30 de um domingo para o torcedor acompanhar. E a questão do jogo de volta ainda não saiu o horário em si que vai ser o jogo, né? Tem uma pendência muito grande aí, o jogo deve ocorrer na quarta-feira, porque por causa de datas, para já ocorrer a final do Campeonato Gaúcho no sábado e no outro sábado ser a grande final mesmo, o duelo decisivo, e pode ser na quarta-feira. A princípio, o Grenal, né, que vai ocorrer no sábado às 16h30, seria também na quarta-feira às 16h30. Mas aí é um questionamento da direção do Tricolor também por causa de questão de torcedor no estádio. Eles estão querendo talvez botar o jogo de noite. Aí quem sabe pode ocorrer que o jogo do Ipiranga contra o Brasil aqui em Erechim, no Colosso, ocorra às 4h30. Então seria um horário até prejudicial pra gente, horário pro torcedor do Ipiranga não se fazer muito presente no estádio, né? A gente sofre, a gente sabe que o torcedor aqui de Erechim não acompanha tanto o Ipiranga em questão de ir no estádio, de ir no Colosso da Lagoa, mas eu já vi grandes mobilizações, a gente tá chegando a quase 2.000 sócios no Ipiranga, e me parece que se o jogo fosse ocorrer na quarta-feira mesmo à noite, ou até se conseguir um recurso, se conseguir jogar num sábado, eu acho que a gente teria um grande público, por se tratar de um grande estádio, que é o Colosso da Lagoa. Eu acho que o torcedor viria apoiar, mas aí numa quarta-feira à tarde eu acho que pesaria muito isso, né? E até propriamente dito pelos torcedores do Chavante, que já vi muitos querendo vir pra Erechim também acompanhar o jogo da volta. Lembrando que Erechim e Pelotas dá uma diferença de 8 horas de viagem, então fica bem complexo, né, para os torcedores poderem vir também. Então acho que a gente torce que a Federação Gaúcha passe pelo melhor, faça um horário noturno na quarta-feira, então se quer ser na quarta-feira, ou se não, transfira o jogo para um sábado mesmo, depois tendo que ajeitar datas, para aí sim poder ocorrer, quem sabe com um número de torcedores maiores, né, Celso e Carlos? E com relação à presença de público no Campeonato Gaúcho, tem alguma restrição por causa da Covid? Assim, tem que apresentar teste, tem que apresentar exame?
Ou só o comprovante de vacina, como é que tá sendo? Em questão de restrição, assim, de público limitado, não, né? Tá aberto total. E tem a questão de tu usar máscara, né, dentro do estádio e apresentar a carteirinha de vacinação, né? Até agora aqui em Erechim, o prefeito já decretou que não precisa mais usar o uso de máscara em locais abertos, públicos, mas aí cabe a determinação do estado também, né, liberar nos estádios em questão, né? Mas aí é preciso o uso de máscara e apresentar a carteirinha de vacinação para ingressar no estádio. Beleza, mas exame não precisa, né? Não, exame não. Só se tu não tem aí se tu não tiver a vacinação, aí sim, daí tu vai ter que apresentar, né? O exame PCR negativo, né? Agora sobre o outro time da Série C que disputa o Gauchão e brigou também até a última rodada para passar de fase, mas é um time que estava ali ameaçado por rebaixamento no início. Contratou o Paulo Baier chegou, conseguiu 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, deu esperança pro torcedor e foi demitido. Ô André, a gente já conversou, né? O São José já até anunciou um treinador novo, mas como que aconteceu esse fenômeno Paulo Baier nessa passagem pelo Zeca? Cara, eu acho que foi um grande acerto, né, do São José trazer o Paulo Baier aqui pra gente da imprensa. Ele ficaria até o final do Gauchão. Uns falam algumas questões particulares aí, que ele é empresário também e tem seus comércios aí pra cuidar e não queria pegar um time no segundo semestre. Outros disseram que o São José queria ele só até o final do Gauchão pra evitar a queda pra divisão de acesso e também tinha explorado até um valor financeiro, uma compensação financeira pro Paulo Baier, para se ele evitasse, propriamente dito, o rebaixamento gauchão. E chegou, cara, numa situação muito delicada do São José. O São José não tava muito bem, tava muito mal no campeonato, tava numa fase delicadíssima, né, no sequência ruim do São José, perdendo em casa até para a equipe do Aimoré, né, que a gente sabe a força que o São José tem dentro do estádio Francisco Noveleto, acabou perdendo também para o Brasil de Pelotas, e aí trouxe o Ipiranga, e aí sim trouxe o Paulo Baier, né? Depois que jogou contra o Ipiranga dentro do Francisco Noveleto, trouxe o Paulo Baier. No outro jogo perdeu pro Juventude, depois conseguiu a sua recuperação, aí conseguiu vitória contra o Inter, uma vitória incrível, o Paulo Baier, dentro de uma aula de futebol dentro do Francisco Noveleto, bateu o Internacional, depois ganhou do São Luís fora de casa, conseguiu um empate heróico também contra o União Frederiquense, e aí até na última rodada venceu são muito rápido do Paulo Baier, porque a gente conhece a passagem que ele teve até pela Série C, que foi muito boa, o Paulo Baier, a gente sabe o grande treinador que ele é, e para essas situações ele é melhor ainda, né? Ele pegou o Criciúma também numa fase não muito boa no ano passado, onde o Criciúma já tinha sido rebaixado para a segunda divisão do Catarinense, e conseguiu dar a volta por cima, e ele fez a mesma coisa que o São José, né? Um grande trabalho do propriamente do Paulo Baier, mas também eu quero frisar os grandes jogadores que a equipe do São José tem. O elenco do São José é um elenco bom, né? Faltava um comando técnico. O Pingo, não sei o que houve. O elenco não comprou a ideia do Pingo. E eu conversar com os jogadores, são jogadores, olha, grandes nomes que tem aí, né, na equipe do São José. E conseguir o rebaixamento. Até chegou nessa última rodada até lutando contra o rebaixamento. Tinha pouquíssimas chances de ser rebaixado. E até acabou vencendo a sua partida, e por muito pouco, né? Se não fosse o caso do Brasil de Pelotas ter vencido aí, poderia ter ingressado nas semifinais do Campeonato Gaúcho, né? E agora com o novo comando técnico, o que é que tu acha, assim? Qual a perspectiva do São José, né? Vai ter um tempo agora de preparação até a Série C. Mas tu acredita que o objetivo nessa edição do Campeonato Nacional vai ser conseguir o acesso, lutar pelo acesso ali, ou o objetivo é se manter na Série C, uma campanha de manutenção mesmo e tal? Qual é a tua perspectiva? Começando aí em pontos, né? Eu acho, começando pela perspectiva, eu acho que sempre o São José entra na competição tentando lutar pelo acesso. Até pelo que a gente conhece com os dirigentes que estão lá no São José, já tem alguns amigos lá.
E ele sempre, o pensamento do pessoal da diretoria, dos dirigentes, é subir para a Série B. É um time que tem uma estrutura muito gigante, gente. O Francisco Noveleto lá, muitos falam da grama sintética, também não gosto da grama sintética deles, mas eles abordam todas as categorias de base no Francisco Noveleto todo dia, que é o gramado sintético lá no Francisco Noveleto, por causa dessa questão aí. E eles têm uma estrutura uma categoria de base muito forte, outros projetos fora, e eles entram sempre para quem sabe, disputar, conseguir um acesso para a próxima fase e lutar para a Série B, né? E falando já desse novo comandante, que é o Paulo Henrique Marques, ele estava no São Luís, e ele passou pelo Ipiranga, não sei se vocês vão chegar a lembrar, mas ele passou em 2020, tá? Ele passou em 2020 no Ipiranga, ele começou aí o Campeonato Gaúcho muito bem, o Ipiranga quase foi para a semifinal do Campeonato Gaúcho lá, aí depois começou a Série C, era um elenco muito forte que o Ipiranga tinha, tá? Eu acho que foi um dos melhores elencos que o Ipiranga já teve. Eu acho que até melhor que esse elenco que tá hoje, em questão de qualidade técnica. Você elenco de comissão técnica unida, então com qualidade também muito boa dos jogadores, mas aquele elenco do Ipiranga era muito forte também, tinha qualidade mais Mossoró, Caprini, Reinaldo, Zé Mário, tinha grandes jogadores na equipe do Ipiranga, Jean Silva, Neto Pessoa, não dá nem pra falar porque era muitos jogadores bons. E ele chegou no final da primeira fase da Série C numa decadência forte. O Ipiranga foi muito bem no começo da Série C e nos 4 últimos jogos que ele teve no comando técnico ele foi decaindo, né? Depois até a gente descobriu o porquê, porque ele tinha recebido uma proposta do São Luís de Juí, que é o time que ele estava agora, que é o time que ele é da casa, que todo mundo conhece ele, que ele é bajulado. E aí ele queria que o Ipiranga caísse fora para ele poder ir pro São Luís, né? Lembrança desse treinador aí, conversando com a imprensa, é um treinador que aborda, gosta de conversar da gente, é uma pessoa legal, mas a atitude dele que ele teve com o Ipiranga não foi das melhores, não, né? E questão de futebol, ele é um treinador, assim, que tem a característica de atacar, mas tem a característica forte também de defender. Fez um campeonato mas bem abaixo com a equipe do São Luís, porque o São Luís tinha montado uma elenco para chegar na fase e foi rebaixado, ficou até sem divisão nacional pro ano que vem. E eu acho que o São José poderia ter escolhido outro nome, ou poderia ter sentado com o Paulo Baier, ter conversado com o Paulo, ver se tinha uma possibilidade do Paulo Baier permanecer na Série C. Eu acho que a escolha não foi das melhores do técnico Paulo Henrique Marques, mas como torcedor gaúcho, como torcedor aqui do Rio Grande do Sul, a gente torce muito pro São José alcançar seus objetivos na Série C. Sobre o elenco do São José, né? Tem algumas peças importantes ali foram mantidas, como o próprio goleiro Fábio Ramp, que posso dizer que é um ídolo do time do São José, até o Christopher continua no time. Vemos peças novas, né, se destacando nesse elenco do São José que podem dar trabalho nessa Série C? Eu falo muito do elenco do São José porque eu acho um elenco muito forte. Frisou aí o Fábio, ele surgiu no Ipiranga, depois ele foi pro São José, é ídolo lá, é um excelente goleiro. A gente tem aí também no sistema defensivo aí o Samuel, que é um lateral direito, que também atua mais avançado, também muito bom de bola. O Marcelo, também bom jogador. A zaga com o experiente Pablo, Bruno Jesus, o Alex Muricy também. Então é um time qualificado, cara, que é um ótimo jogador. O Thiago Pedra, aquele volante quebrador. O Padu também, um nome muito forte. O Christopher, que tu citou, que é um cara que tem uma qualidade imensa. O Silas. E o ataque também, que é um ataque muito forte. O Everton Bala. O Mazó, que é um centroavante, o Cristiano, e o Kevin Quejada, que passou pelo Grêmio, disputou a Copinha, e agora o José. Eu acho um elenco muito bom, eu acho que vai vir reforços, isso pode me cobrar, mas acho que vai vir alguns nomes fortes, até pro São José, para essa disputa da Série C, porque a gente sabe que o São José é uma equipe financeiramente muito bem, né, administrada, tem um comando muito bom financeiramente, a gente espera que vai vir grandes nomes ainda pro São José. Eu acho o elenco muito bom, né, resta o comandante poder suprir a necessidade do seu elenco, porque eu acho que o elenco é muito qualificado. Nomes pra gente ficar de olho: Christopher novamente, que é um nome excelente, o Padu, bom jogador, Kevin Quejado, atacante, bom de bola, Samuel, que também disputou no passado, é um bom. Então eu acho que é um elenco muito forte e muito qualificado, tem uma qualidade técnica muito individual.
até sofreu bastante nesse gauchão, porque é um time que tem uma qualidade forte. A gente sabe que o Francisco Noveleto, o gramado não te trocar tantos passes assim, né? Dá uma queda um pouquinho de rendimento. Depois, no final do campeonato, eles conseguiram administrar esse fator aí do gramado. Eu ficaria de olho no time do São José, sim, em questão de qualidade de elenco que o São José tem. Vamos ver se o Paulo Henrique vai conseguir fazer um bom trabalho. Andrei, o Ipiranga e o Brasil, né, estão se destacando no Campeonato Gaúcho, que é um campeonato estadual disputado, né, um dos mais fortes aí do Brasil. Eles têm o desafio de jogar contra o Grêmio, contra o Inter, contra o Juventude, são times de primeira divisão. E eu imagino que isso faz com que alguns jogadores dos dois times estejam sendo, de repente, ventilados, né, pelos outros para serem contratados, saírem do time. E aí eu queria te perguntar se você tem alguma notícia disso, assim, se tem algum jogador do Ipiranga ou do Brasil que já circula aí informações que devam sair antes da Série C por alguma contratação ou dos times de Porto Alegre ou outros times do Brasil ou de fora do país. Tem alguma notícia nesse sentido ou por enquanto não? Pois é, Carlos, pela bela campanha tanto do Ipiranga e também pela equipe do Brasil, chega propostas, né? O Ipiranga teve, logo após o jogo contra o Internacional, uma assédio do Vasco sobre o Eric Farias, que se destacou, fez aqueles 2 gols. O Vasco veio com uma proposta, a proposta seria de empréstimo até o final do Carioca de 2023, e depois poderia contratar o jogador do Ipiranga, né? O empréstimo seria no valor de 100 mil reais que viriam pro clube. Aí, por enquanto, pela questão, parece que ainda não fechou, mas tem essa ocasião. Também tem outros times aí que já mostraram interesse no Gedeilson, no Diego Porfírio. O Diego Porfírio até não é do Ipiranga, é emprestado. No próprio Lohan que ficou 7 meses parados e agora teve a oportunidade de vir pro Ipiranga, logo se destacou. Falcão, que é do Avaí. Tem propostas, né? A gente sabe, a gente entende que o momento é muito bom da equipe do Ipiranga, de Erechim, e vai sofrer assédio. A gente sabe que é difícil. Em todos os outros anos que já ocorreu do Ipiranga e bem, até me lembro do ano passado, 2021, a gente perdeu o Mossoró, a gente perdeu o Caprini, que estavam no Ipiranga e saíram logo após o estadual e não permaneceram para a Série C, né? É fato que vai ter baixas, isso é fato. Esperamos que não desmonte o time. Eu acho que é até difícil de um desmanche no time, mas alguns jogadores deverão sair sim. Só que uma coisa também que vale frisar, o Ipiranga, quando estava na divisão de acesso e disputava até a Série C, quando saíam os jogadores, o Ipiranga nunca recebia um valor, uma compensação financeira por essa saída desses jogadores. E desde o ano passado isso começou a mudar, né? E este ano também. Então, para esse ano parece até que melhorou um pouquinho. Então, todos os jogadores têm uma multa rescisória. Claro, o valor não é exorbitante que nem aquelas multas rescisórias que a gente acompanha de time de Série A a Série B, né? Mas é uma multa que pro clube, na visão do Ipiranga, é boa, né? É financeiramente bem, que consegue talvez buscar outro jogador no mercado e ainda sobra um dinheiro em caixa para a equipe do Ipiranga. Então, todos os jogadores aí que pertencem ao Ipiranga têm uma multa rescisória, só saem do clube como uma compensação financeira, né? Não vai sair mais de graça como ocorreu há alguns anos atrás. Falando do Brasil, né? Claro, a gente acompanha o Brasil, acompanha um pouquinho mais distante, mas a gente vê a equipe do Brasil de Pelotas com jogadores um pouco mais experientes. Tem jogadores também um pouco mais novos que podem talvez receber uma proposta. Questão do Cal, né, que é um bom jogador, o capitão deles, o Luizinho, o próprio Henrique Ávila, que eu acho um bom jogador, pode ser que receba propostas de outros times, né? Eu acho que o Brasil também vai tentar reforçar ao máximo, porque o principal objetivo do Brasil é subir para a Série B de novo, não quer ficar na Série C, né? E ainda mais da forma como foi o Brasil. O Brasil reestruturou todo o seu estádio, todo o Bento Freitas, e aí, quando ia ter o estádio completamente pronto, caiu para a Série C. Então, o principal objetivo é para vir para a Série B. E eu acho agora, é claro, os dois times adotam aquele critério, né, de não divulgar
negociações ainda para reforços para a Série C, mas eles estão correndo atrás, estão vendo os pontos de deficiência que o time tem para poder aí sim contratar. O Farney aí, que é o dirigente gerente de futebol do Ipiranga, ele tá sempre na lida ali, tem vários jogadores no seu radar, tá sempre em contato, então a gente sabe que eles estão de olho, se caso necessite, caso precisem algum jogador aí na visão deles, eles vão correr atrás sem sombra de dúvidas. Andrei, agora é aquele momento que a gente queima o convidado, ou deixa o convidado se queimar, ou então dá uma oportunidade para ele brilhar com suas previsões. O que você viu no campeonato estadual até agora, mesmo sabendo que estadual não é tanta base assim, serve basicamente para iludir torcedor e derrubar treinador, em qual prateleira você colocaria Ipiranga, Brasil e São José? Lembrando que as prateleiras são rebaixamento, meio de tabela, classificação para a segunda fase, acesso, final e título. Quem fica onde? Caraca, né? É pra queimar mesmo. Putz. Vamos lá. Cara, olhando o gauchão, né? Olhando o campeonato gauchão, olhando o campeonato estadual, vendo o que a gente viu aí pelo futebol apresentado, né? A gente sabe que tem grandes clubes também na Série C. Mas eu acho que chega na parte mais alta. Eu acho pra disputar até pelo título da Série C, vendo também alguns outros clubes que eu pude acompanhar que disputarão a Série C, né? O Brasil vai ser uma lutinha, eu acho, um pouco braba aí pra conseguir ir pra Série B, né? Eu acho que capaz de classificar pra segunda fase, mas aí vai lutar pra Série B do Campeonato Brasileiro. E o São José, esse é complicado até pela permanência do Paulo Baier. Eu acho que se o Paulo Baier tivesse permanecido, eu colocaria também o Zeca na disputa pela próxima fase, mas acho que com essa mudança de treinador aí, por não confiar tanto assim no Paulo Henrique, eu acho que o São José vai bater na trave de novo, vai ficar no meio do Brasileirão de novo. Pois é, infelizmente está acabando esse episódio. Essa participação mais do que especial para o Andrei. Andrei, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Eu deixo aqui convites futuros, você pode voltar quando quiser pro VAR. As portas estão abertas para você. Muito bem-vindo. Foi um prazer ter você com a gente aqui. Muito obrigado ao Carlos, muito obrigado também a você, Celso, pelo convite, né? A gente ficou de conversar no final da Série C do ano passado, onde o Ipiranga estava lutando para conquistar o acesso à Série B. Vamos ver, de repente, ó, agora estamos na semifinal do Campeonato Gaúcho, né? Se o Ipiranga avançar para uma final, aí eu acho que é sorte de vocês. Daí eu venho de novo, de repente, no final da Série C, quando o Ipiranga tá lutando por uma Série B. Aí vocês não me dão sorte, beleza? Mas muito obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aí participando do Chamo VAR, né? Do podcast do VAR, que é um trabalho sensacional. Parabenizar vocês por esse trabalho de divulgação da Série C. A gente sabe o quão importante é isso. É numa série que talvez é um pouco menos valorizada, né? E vocês trazem muitas informações pra gente. Então a gente agradeço demais pelo convite, privilégio de estar aí junto com vocês participando. E quem quiser me seguir aí nas minhas redes sociais, o meu Instagram aí, que a gente fala bastante sobre o Ipiranga, bastante informações sobre o Ipiranga e também com as minhas narrações de futebol, é Andrei Sartori 6192 e no Twitter também, Andrei Sartori 2. A gente traz informações do Ipiranga, traz as minhas narrações, sempre com cuidado aí para informar direitinho o público que me acompanha, tá bom? Foi um grande prazer, muito obrigado mesmo e um forte abraço. Valeu, Andrei, e valeu também, Carlos, acompanhando a gente até aqui. O Carlos, para quem não sabe, ele é candidato à revelação do VAR 2022. Vem de longe se destacando desde que subiu da base, em conquistando o seu espaço. É o nosso camisa 10. Achamos o nosso camisa 10. Um abraço, Carlos. Abraço, Celso. Abraço, Andrei. Muito bom saber mais informações aí sobre como vem os clubes do Sul para essa Série C, nessa reta final do estadual. Com certeza a gente vai trocar muita informação
durante a Série C. É isso aí, né? Eu tô concorrendo comigo mesmo aí a revelação, né? E quando só tem um candidato, a gente não sabe se é o primeiro ou se é o último, né? Mas tudo bem. Já que eu me foi designada a camisa 10, eu vou tentar honrá-la aí. Saudações aí para todo mundo que ouviu. Um abraço para quem escutou a gente até aqui e até semana que vem.